E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 7 intelectuais brasileiros subestimados. Vamos dar uma olhada neles. Bom pessoal, nunca é demais dizer que o intuito desse canal é ajudar a divulgar o pensamento intelectual brasileiro. E a razão disso é simples. A única forma de a gente, de fato, compreender o nosso país é mergulhar nas suas raízes. Mergulhar nas suas raízes intelectuais, nos seus grandes pensadores, nos seus grandes intérpretes. Ver como que essa construção da imagem do Brasil se deu. E a gente passa aqui no Brasil por um problema muito sério nesse aspecto. Nós desconhecemos muito as nossas tradições intelectuais. Desconhecemos muito os nossos pensadores do passado. Aqui eu falo em 7 pensadores subestimados, 7 pensadores esquecidos, mas eu podia citar muitos outros. E para nossa tristeza, até mesmo aqueles pensadores mais canônicos, tipo Câmara Cascudo, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, vão acabar, pelo visto, caindo nesse esquecimento. Muitos dos nossos acadêmicos atuais se formam sem sequer ler as obras desses autores canônicos. Então imagine de outros autores que já caíram no limbo, digamos assim. E algo que favorece esses autores canônicos que eu acabei de citar são fundações, institutos que mantêm essa memória acesa. Isso ajuda muito. Ajuda a impulsionar a publicação das suas obras. Mas e quanto a outros autores que não têm essas fundações? O que acontece? Há de fato um grande risco a gente esquecer esses autores. Há o risco, pessoal, das obras desses autores desaparecerem. Então, sem mais delongas, vamos a eles. O primeiro que eu gostaria de citar aqui, pessoal, dentro da minha área, que é a história, é o Van Hagen. Van Hagen é sim um pensador brasileiro muito subestimado. Na faculdade de História, muitas vezes a gente só toca o nome do Van Hagen para ver como a sua historiografia era limitada e como a gente superou isso. E eu, de fato, saí da faculdade de História com essa imagem dele. Até que, uma vez formado, eu resolvi pegar a sua obra para ler. A sua História Geral do Brasil. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu amei. Eu achei uma delícia ler a História Geral do Brasil, do Van Hagen. Uma delícia. Principalmente quando ele chega na parte da guerra contra os holandeses. Ele narra muito bem essa história. Ele narra muito bem os fatos. E vejam, pessoal, o Van Hagen, ele foi o primeiro grande historiador da nossa história nacional de país independente. É o primeiro grande historiador do Brasil independente. Querendo ou não, todos os outros historiadores que vieram depois devem algo ao Van Hagen. Ele fez uma grande pesquisa documental para escrever a sua obra. Uma pesquisa realmente heróica. E se existem elementos na sua obra que já foram superados, isso não invalida a qualidade da sua obra e a importância que ela tem. Todos os historiadores brasileiros deviam ler o Van Hagen. E assim, o Van Hagen, ele pertencia à escola metódica, então era muito diferente das obras de história que a gente viu depois, que focam mais na cultura, no imaginário. O lance do Van Hagen era aquela história política, tal como era comum no século XIX. Mas isso não tem problema nenhum. Isso não prejudica a escrita dele. Então o Van Hagen aqui para mim é o número 1 dessa pequena lista. Em segundo lugar, eu cito aqui outro intelectual do Império, o Couto de Magalhães. Ele escreveu esses livros aqui, O Selvagem e Viagem ao Araguaia. E pessoal, eu gosto muito particularmente desse daqui, O Selvagem. Disponível em PDF na Livraria do Senado Federal, graças a Deus. Nesse livro, pessoal, a gente vê um primeiro grande esforço de um intelectual para compreender os indígenas. Compreender o seu meio, compreender a sua cultura, compreender o seu idioma. É óbvio que, sendo um escritor do período do Império, a obra dele está cheia de cacoetes e estereótipos indígenas que existiam naquele período. Mas a questão é, a pesquisa do Couto de Magalhães foi fundamental para o aprofundamento dos estudos indigenistas. Foi fundamental para uma compreensão verdadeira dos indígenas e do papel dos indígenas na construção da nacionalidade brasileira. Então eu recomendo muito a obra do Couto de Magalhães. É um escritor que também não pode cair no limbo. Vou aproveitar que eu já falei de Magalhães e o terceiro intelectual que eu cito aqui é o Basílio de Magalhães. O Basílio, ele foi um grande historiador, um grande folclorista, e ele escreveu, eu tenho essas duas obras dele aqui, O Café na História, no Folclore e nas Belas Artes
E esse daqui, o Folclore no Brasil, também disponível pelo Senado. É um pesquisador, pessoal, muito interessante e mostra muito bem como era intelectual daquele período de transição do Império para a República. Tudo bem, quando a monarquia caiu, ele ainda era adolescente, era muito jovem. Mas ele pega muito bem essa fase de transição da intelectualidade brasileira. E essa obra aqui sobre o café é uma obra muito interessante, onde ele tenta fazer, de fato, uma história do café. Ele mostra como o café foi trazido para o Brasil e como o café foi avançando do norte brasileiro até ir chegando na região do sudeste, em fins do século XVIII. Ele traz aqui diversas lendas acerca do café. Então aqui a gente já vê, por exemplo, o início de uma história das mentalidades aqui no Brasil. Então, o Basílio de Magalhães é um grande folclorista e um grande historiador brasileiro. Em quarto, eu menciono aqui Afonso de Toné, filho do Visconde de Toné, que escreveu Inocência. Pessoal, o que o Afonso de Toné, enquanto historiador, fez é algo, assim, quase que indescritível. Ele escreveu, pessoal, a maior obra sobre bandeirantismo que já se viu nesse país. Uma obra gigantesca. Aqui até me foge da cabeça quantos tomos tem essa obra, mas é imensa, 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 imensa. E ele já abre essa obra dizendo: o que o leitor tem diante de seus olhos não é uma obra de síntese, e de fato não é. Eu li os 2 primeiros tomos só. E assim, a quantidade de documentos que ele cita sobre o bandeirantismo é incrível. Ele recolhe, nesse começo, diversos documentos dos jesuítas espanhóis que documentaram bastante, né? Documentaram com abundância assim, a questão do bandeirantismo, naquele princípio do século XVII, a destruição do Guairá e outras coisas. E ele traz a documentação de maneira exaustiva, né? Traz a documentação e traz a sua interpretação. Uma obra incrível, gigantesca. E assim, sabendo que essa obra exige muito também do leitor, né? Não apenas exigiu dele um verdadeiro bandeirante das letras, né? Como escritor, mas exige muito do leitor, ele ainda escreveu uma síntese dessa obra. Então ele ainda fez um resumo da própria obra, né? Para ficar mais palatável, mais acessível pro leitor. E as duas você pode encontrar também, né? Vocês podem encontrar também na internet. As duas são disponíveis, tanto a grandona quanto a simplificada. Mas ele também escreveu sobre a história da cidade de São Paulo, ele escreveu sobre a história do café. Assim, é um historiador de peso, um historiador fortíssimo. Nós aqui do estado de São Paulo, nós temos a obrigação de conhecer o Afonso de Toné. E aqui eu deixo uma grande homenagem a ele. Grande homenagem. Fundamental para os estudos do bandeirantismo, fundamental para o estudo daquela que foi a capitania de São Vicente, depois capitania de São Paulo, aí dos séculos 16, 17, 18. Excelente historiador. Agora, pessoal, um nome que não pode fugir dessa lista é Gustavo Barroso. Precisamos falar sobre Gustavo Barroso. Eu tenho 2 livros dele. Esse daqui, História Militar do Brasil, disponível também pelo Senado. E esse daqui, nessa edição aqui histórica, Através dos Folklores, né? Através dos Folclores, onde ele analisa um pouco aí né, se debruça um pouco sobre a temática do folclore brasileiro. Muito parecido com o Basílio de Magalhães. Em torno da figura do Gustavo Barroso existe toda uma censura, porque ele foi integralista e também tinha um pensamento antissemita. E infelizmente esses escritos dele, desse caráter mais autoritário, antissemita, acabaram inviabilizando, infelizmente, todo o conjunto da sua obra, o que é uma grande injustiça. O Gustavo Barroso foi um grande historiador, fundamental para a existência do Museu Nacional, por exemplo. Ele dirigiu o Museu Nacional por muito tempo, teve à frente do museu durante muito tempo. Ele, de fato, era um militante de um estudo mais aprofundado da história do Brasil. Nesse livro aqui, particularmente, História Militar do Brasil, ele traça toda a história do exército brasileiro, assim, das Forças Armadas do Brasil, desde o período da colônia, quando ele diz que o Brasil e Portugal ainda seguiam uma organização medieval, e dele começa a mencionar as inovações que iam entrando nas Forças Armadas por meio de influências inglesas, francesas, germânicas. E no final do livro, na segunda metade do livro, ele trata das grandes campanhas militares do Império, Guerra Cisplatina, Guerra do Paraguai. Ele fala bastante da Guerra do Paraguai. Então, assim, é um livro muito bacana de se ler para quem tem interesse nessa temática. E o Gustavo Barroso, ele sabia da importância de se conhecer o povo brasileiro. Isso é fundamental. Por isso a pesquisa dele sobre folclore.
Então essa junção entre um estudo mais elitista da história oficial, etc., com esse interesse pelo folclore brasileiro, a junção dessas duas coisas torna ele um historiador muito completo, um grande intelectual do Brasil. Então a obra dele também precisa ser conhecida, precisa ser lida, né? A figura do Gustavo Barroso ela precisa passar por uma revisão, o que não é reabilitar os escritos antissemitas dele, mas conseguir separar o joio do trigo e pegar aquilo que tem de bom na sua obra, e aquilo que tem de bom é verdadeiramente grandioso. Mais um intelectual curiosíssimo e sui generis é Gondim da Fonseca. Eu tenho esse livro aqui dele, Afonso de Albuquerque e Mao Tse Tung. Esse livro simplesmente caindo aos pedaços. Olhem o estado desse livro. É todo meio embolorado, assim, né? Bem velho. Eu não consigo abrir esse livro sem sentir meu nariz trancar, até meus olhos começam a arder um pouco. E eu comprei ele veio nesse estado. O Gondim da Fonseca, pessoal, é um intelectual interessantíssimo. Ele era um comunista, e para ficar nesse livro aqui que eu tenho, dele, ele faz uma analogia entre Afonso de Albuquerque, o grande idealizador do Império Português Asiático, e Mao Tse Tung. Como é possível comparar essas duas figuras? Pois é, ele era um militante anti-estadunidense, contra essa influência norte-americana, contra o imperialismo estadunidense, norte-americano, e ele faz a seguinte analogia: Afonso de Albuquerque foi fundamental para brecar o avanço de uma espécie de imperialismo muçulmano que se alargava ali na Ásia. Ele diz que Portugal foi fundamental para brecar esse imperialismo muçulmano. E da mesma forma, Mao Tse Tung, segundo o ver dele, ali né, na década de 60, 1960, foi fundamental também né, na Revolução Chinesa para brecar o avanço do imperialismo norte-americano e europeu ali na Ásia. E Gondim da Fonseca, ele foi um grande defensor da Portugalidade, por isso eu gosto muito dele. Um grande defensor das raízes portuguesas no Brasil. E o Gondim da Fonseca, pessoal, é particularmente alarmante o caso dele, porque além dele ter sido colocado num limbo completo, as suas obras elas estão completamente fora de edição, e quando nós compramos elas vêm nesse estado. Então até as suas obras passam por uma destruição física. Eu ainda vou escanear esse livro, né, até disponibilizar aqui no canal, quando eu tiver tempo, tá? E se alguém tiver condições de fazer algo parecido, faça também, né? Porque a gente tem que preservar essas obras. Por fim, pessoal, eu deixei por último aquele que, dentre esses que eu citei, na minha opinião, é o maior, que é o Manuel Bonfim. O limbo ao qual a figura do Manuel Bonfim foi confinada é injustificável, num nível que eu não encontro nem palavras para descrever. O Manuel Bonfim foi um gigante intelectual. Certamente o maior intelectual dessa era pré-Gilberto Freire, digamos assim, antes desse despertar da brasilidade que veio aí nos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80 do século passado. O Manuel Bonfim, ele pensa bastante a construção da nação brasileira, a construção do Brasil-nação. Ele se debruça muito sobre as batalhas que se deram aqui no nosso território, a luta contra os franceses, a luta contra os holandeses, como essas lutas ajudaram a formar a nossa nacionalidade. Ele analisa minuciosamente as diferenças entre Portugal e Espanha e como essas diferenças se refletiram aqui na América. Ele é um pesquisador que influenciou muito o Darcy Ribeiro, tanto que no site da Fundação Darcy Ribeiro a gente encontra algumas obras do Manuel Bonfim disponíveis em PDF. E principalmente, o Manuel Bonfim foi um dos pesquisadores que combateu o racismo científico no seu auge. Então, naquele período terrível da Primeira República, das teses eugenistas, que viam o povo brasileiro condenado ao fracasso por seu excesso de mestiçagem, por seu excesso de sangue negro e indígena, foram combatidas pelo Manuel Bonfim. Ele combateu elas na data. Então é um pesquisador que merece todo o nosso louvor, toda a nossa vênia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É óbvio que faltaram muitos intelectuais aqui nessa lista, né? Mas eu queria fazer um vídeo mais rápido. Então não tem como falar sobre todos os intelectuais desconhecidos, né? Hoje no nosso país. Mas eu espero que tenha agradado essas recomendações e de fato vamos procurar conhecer mais sobre eles, vamos procurar conhecer melhor a nossa historiografia, o nosso pensamento intelectual e consequentemente conhecer melhor o nosso país.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, dê um joinha e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!